Eu já tinha prometido para mim mesmo que eu não mais voltaria a gravar vídeo falando sobre essas questões que envolvesse o governo, que envolvesse essas taxas, tal, porque é um assunto muito chato, cansativo, é algo que assim sempre vai ter os dois lados da moeda. Tem pessoas que acham que mesmo que você esteja falando com isenção, você tem um cunho ali político no meio da sua colocação. Isso também não me chateia nem me abala o pensamento das pessoas, mas é porque assim, é tão chato estar respondendo certos tipos de perguntas, certos tipos de coisa que meu tempo já é tão curto, então eu tinha optado por parar. Mas a cada vídeo que eu assisto de youtubers grandes aí, conhecidos, falando literalmente baboseiras, não pontuando as questões mais importantes, silenciando vários aspectos aí, eu não sei, então eu não consigo ficar mais calado enquanto tudo isso está acontecendo, e é por isso que eu vou apenas conversar um pouquinho com vocês, e dependendo da aceitação desse vídeo, quem sabe a gente não volte a trazer conteúdos falando sobre essa questão das taxações. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo suave? Doutor Dedego de volta com vocês. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a aceitação, a adequação do AliExpress, a nossa querida aí remessa conforme. Então nesse vídeo eu quero apenas conversar um pouquinho com vocês aí. Já quem acompanha esse assunto já deve estar ciente, ter visto em outros vídeos, em outros canais, o AliExpress aceitou, né, participar, adentrar ali naquele sistema do remessa conforme, né? E foi publicado no Diário Oficial ontem, salvo engano. E o que é que acontece? As coisas vão mudar, vão ficar bem complicadas, e essa aceitação do AliExpress está trazendo uma situação que vocês talvez não estejam visualizando isso aí. E eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês quais os riscos que a gente pode estar caminhando para sofrer no futuro bem próximo aí, diante dessa primeira aceitação, adequação aí dessa grande lojista, né, de importação, de exportação, o AliExpress, nessa remessa conforme aí. Mas antes de começar, uma coisa que me revolta bastante é ver o silêncio de todo mundo quando a gente olha essas notícias aqui. Vamos lá dar uma olhadinha nas notícias. Deixa eu tirar minha belíssima cara aqui do meio. Aí temos Tudocel, que sinceramente é uma plataforma, parabéns aí, muito conceituada. Vamos lá. Sem taxas, até um espanto aqui, sem taxas. Caramba, muito bom então. Compra de até $50 no AliExpress agora são isentas de imposto de importação. Volta pra minha cara aqui. Então pessoal, uma coisa que me revolta bastante, eu quero trazer diálogo para vocês aí. Onde é que tá sem taxa? Eu acho engraçado o silêncio do povo até hoje, porque agora todo mundo é obrigado a pagar 17%. No meu estado, que é a Paraíba, não tinha o ICMS, agora tem. Mas veja, como o brasileiro é interessante. Você, eu, todo mundo está sendo taxado em 17%. E tá tudo bem, passou batido, normal, não. Eu não vejo mais nenhum canal falar sobre isso. Não, 17% é pouco, tá bom, vamos ficar calado e aceitar. Gente, você está sendo tributado, um imposto de 17% foi jogado no seu lombo, nas suas costas. Pegaram 17% do seu salário, vou dar um exemplo assim, e surrupiaram subitamente assim. E todas as plataformas dão as notícias agora dessa forma aqui, sem taxas, não existe taxa, isenção de até $50. Pessoal, nós já estamos sendo obrigatoriamente taxados em 17%. No Brasil, antes só existia 2 ou 3 estados que previa a cobrança do ICMS nas importações. Nenhum outro estado tinha essa cobrança. O governo já conseguiu, esse maravilhoso governo, excelente governo, que eu acho que as pessoas estão cegas, ou as pessoas, quando vem uma notícia, elas fecham no computador, no celular, acho que elas só gostam de assistir aqueles vídeos shorts, aquele de palhaçada, né? O povo fazendo brincadeira e tal. Então assim, mais um imposto, tá aí, literalmente entrou no fundo de todo mundo, 17%.
E tá todo mundo achando normal. Não, porque vai ser taxado só no 17%, então tá bom. Minha gente, minha primeira revolta é essa aí. Nós já estamos com mais um imposto aí de 17% sobre as importações que antes nós não tínhamos. Foi implementado essa taxa de 17% do ICMS e todo mundo aceitou. Tá ok. Primeiro ponto. Ninguém mais conversa, ninguém mais fala sobre isso. E todas as notícias que a gente vai ler é sempre falando que tá isento. Mas a mídia podre, que 99% da mídia está podre, infelizmente. A mídia podre, ela tá trazendo para vocês aí, ela cria as mentiras e que de tanto repetir termina sendo verdade. Me diga aí se você lembra mais ou se você acha ruim os 17%. Ninguém acha ruim. Mas estão tirando 17%, é quase 20%. 20% do seu poder de compra. $50 é pouco, tudo bem. Mas se a gente tirar 20%, dá $10, que hoje dá em torno de R$50. Várias coisas você poderia comprar com R$50, mas ninguém fala. As notícias são sempre assim, sempre tendenciosas, sem taxas. Compras de até $50 agora são isentas de imposto de importação. Pelo menos aqui essa matéria ela foi até coerente, ela disse que é imposto de importação, porque sim, existe diferença. O ICMS é uma coisa, o imposto de importação realmente é outra. É aquele imposto correspondente a você trazer de fora um produto. O ICMS é cobrado pelos estados. É outra coisa. Se você comprar um produto de um estado para outro, vai ter ICMS. Mas vamos lá. Que não tinha antes e a gente está pagando e ficou todo mundo calado. O primeiro ponto. O celular não está no silencioso, né? É o primeiro ponto que mais me revolta. Olha só lá, capinha legal. Então, o primeiro ponto que mais me revolta é esse silêncio de todo mundo. Vamos para outra aqui. Deixa eu mudar a tela aqui, peraí. Próxima reportagem aqui da CNN. Vamos lá, deixa eu tirar minha cara feia de novo. AliExpress adere a programa que isenta compras de até $50 no Brasil. Veja que sempre é falando em isenção. Tá isento, que não vai pagar, que isenta compras até $50. Ele coloca aqui, até $50, R$247 tal. Mas em momento nenhum, eles dizem que a gente já foi forçado a pagar os 17%. E aí eles complementam, né, dizendo como se fosse a maior vantagem do mundo. Apenas as empresas que aderirem ao programa serão isentadas do tributo federal, mas ainda devem recolher os tributos estaduais. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, definido pelo Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, em 17%. Então assim, o que a gente entende aqui, se você observar e ler com atenção isso aqui, toda a mídia ela tenta afastar esse imposto que o imposto já está dizendo, ele é imposto, né? Ele é obrigado por alguém sobre alguém. Então, ele já foi imposto sobre todos os brasileiros e ele tenta afastar aqui do governo, né? Afastar o nosso querido presidente, o nosso querido ministro e coloca aqui o imposto sobre circulação tal, que ele fala nos estados, mas ainda devem recolher os tributos estaduais. Então a culpa é do estado, né? Vou voltar com a minha cara feia. Aqui essa cobrança é pelo estado. Se não fosse isso, o governo não quer nada seu. Sempre notícias tendenciosas e que de tanto bater naquela tecla vai se tornando verdade. É tão verdade que ninguém fala mais. Nos 17% passou, tá ok, que não deveria passar e não deveria ser assim. Meu estado nunca cobrou 17% de importação, nunca. Hoje está recebendo 17% de importação. Mas a culpa é do estado, não tem nada a ver com o novo governo, com a arrecadação. Obviamente que eles fazendo isso vão afrouxar um pouquinho, né, a necessidade do repasse da União para os estados. Obviamente teve esse ajuste, teve tudo isso, mas ninguém vê isso. Silêncio total. E as notícias sempre são essas, sempre são dizendo que é isenção, mas ninguém fala que antes ninguém era obrigado a pagar o 17%, exceto 2 ou 3 estados, não tinha. Hoje todo mundo é obrigado a pagar o 17%. E aí, como justificativa, as pessoas acham que é legal. Ah, não, mas a gente paga 17%, mas não é taxado em cima de $50. Ô jumento do sertão, ô jegue, comedor de palma. Antes, ninguém era obrigado a pagar os 17%, exceto 2 ou 3 estados. Onde é que você não entendeu isso? Fora isso, a lei, existe uma lei antiga aí,
que já previa isenção de até $100. Não adianta você querer ser do lado do governo à força e querer empurrar de goela abaixo em todo mundo essas suas mentiras, não, porque tem pessoas, eu acredito ainda, que existem pessoas que estão vendo isso aí, estão indignados também, como eu estou indignado, revoltado, desde que começou essa palhaçada desses 17%, extremamente revoltado. Eu estou tão revoltado que eu parei, literalmente, eu não tenho mais uma compra feita de importação. Eu não tenho uma. Eu parei completamente de tão chateado e revoltado que eu tô. Agora, também compro no Brasil? Não compro, porque tudo isso é lobby dos empresários brasileiros e o brasileiro também não vê isso. As porteiras estão cada vez mais fechadas e você vai sofrer na pele, como já vem sofrendo. Eu já provei em outros vídeos. Você vai sofrer na pele essa sua impossibilidade de comprar de fora, de importar, de trazer produtos baratos e bons. Você vai sofrer na pele, é questão de tempo. Esse governo que está aí, ele vai aplicando as coisas devagarinho e como a população faz silêncio, vai passando. Tem mais coisa vindo por aí, mas ninguém vê, infelizmente ninguém vê. E o pior é que sobra para quem não coadunou com esse governo, né? Sobra para quem não concorda com esse governo, infelizmente. Mas mesmo assim, o povo que não concorda com o governo está muito calado, está muito silente aí, não fala nada, não reclama de nada, então tem que sofrer realmente. Vamos para a próxima aqui, deixa eu passar aqui para a próxima notícia. Vamos lá, tirar minha cara feia. Clientes apontam problemas com taxação de compras internacionais de até $50. Relatos destacam, vou até grifar aqui para vocês. Relatos destacam ainda que não é possível saber se a empresa aderiu ou não à remessa conforme, que cobra apenas, olha que coisa interessante, que cobra apenas, ou seja, é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, é algo divino. A empresa que não aderiu é uma bandida, é uma criminosa, porque cobra apenas o ICMS de 17% para encomendas nesse valor. Volta comigo, cadê? Vocês têm noção de quão tendenciosas são essas notícias? Elas é porque assim, o brasileiro, infelizmente a grande maioria do brasileiro não sabe ler, né? Não respeita pontuação, vírgula, essas coisas. Mas é o que o governo quer. Esse governo quer quanto mais analfabetos, mais eleitores, né? Mais massa de manobra para o tipo de governo que eles querem. Então tá aqui, que cobra apenas o ICMS, mas ele cobra o ICMS apenas, né, aspas, de algo que não existia. Antes não tinha apenas o ICMS. Então, gente, vocês não podem concordar com isso, de continuar calados achando que o apenas ICMS é melhor do que cobrar sobre tudo. Porque antes, se você começou a importar de um ano para cá, tudo bem, você é novata, Nutella. Mas quem já importa há vários anos, como eu, como várias outras pessoas e outros youtubers que estão criando conteúdos aí, trazendo mentiras para vocês, mas eles vivem disso, né? Eles têm que ganhar as comissões dele, eles têm que também estar ali em cima do muro, né? Para não perder os viewers dele aí e tal. Então, eu concordo porque é a fonte de renda deles, né? Já que não é a minha, eu boto para arrombar mesmo. Então, o que é que acontece? As notícias sempre tendenciosas. Antes você não era obrigado a pagar imposto sobre $50 em nada. Antes não era nem 50, era 100 em nada. Eu já mostrei também em outro vídeo que existem jurisprudências, decisões de tribunais superiores falando justamente que a isenção legal é a de $100 e não a de $50, determinando a restituição daquela cobrança indevida e tal. Mas obviamente que isso é um assunto que nem todo mundo se interessa, né? O bom é que a gente lê que apenas o ICMS. As notícias, os veículos de mídia estão querendo colocar na sua cabeça que o ICMS é bom porque é apenas isso, você não tem mais risco de ser taxado em nada. Mas lembre-se, você não era taxado em nada quando a compra era em valor abaixo de $50 ou $100 se você importa há mais tempo. Isso aqui é notícia para boi dormir, para quem infelizmente tem problemas aí, né, com a visão, tem os olhos tapadinhos ou usa aqueles bichinhos que aqueles burrinhos de carga usam, né? Próxima notícia, Folha de São Paulo. Essa aqui é isenção total, o alto ali em cima. Governo autoriza a adesão
da AliExpress ao Remessa Conforme. O programa promete ter compras internacionais mais rápidas e seguras. Veja que é tudo notícia boa, só notícia excelente. Então assim, quem aderir é bom, tudo é bom, vai ser bom e é tudo mais rápido e seguro e tal. 17% tá embutido aí já quando você não tinha que pagar nada. Beleza. O governo do presidente Luiz Inácio... Deixa eu tirar aqui, né? Se vocês não estão vendo. Aqui, tá aqui. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou nesta quinta-feira, dia 31, foi ontem, né? A inclusão da AliExpress, empresa do grupo Alibaba, Remessa Conforme, autorizou, né? Que eles têm que pedir para participar do programa, apresentar tudo, aquelas requisitos, cumprir aqueles requisitos, né, que foram estabelecidos e tal. Programa que promete tornar as compras internacionais mais rápidas, seguras e transparentes. Olha que coisa maravilhosa. Não sei onde é que eu estava, que eu não votei nesse PT antes. A certificação foi publicada em ato no Diário Oficial da União. A AliExpress é a segunda empresa de e-commerce a ser incluída no programa após a Synerlog. Eu nunca ouvi falar nessa Synerlog. Se alguém souber do que se trata aí. A segunda, ou seja, veja quantas empresas a gente tem e nós fazemos compras, importações, e só a AliExpress agora entrou. Mas entrou por quê? Tem um motivo. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra gente ler. A alíquota desse tributo de 60% continua valendo nas compras acima desse limite de $50. A Fazenda estipula da devida isenção. Também, ó, perda. Fazenda estima perda de 35 bilhões até 2027 devido à isenção. Perda, ou seja, eles estão tendo muito prejuízo. Estão prejuízo demais, eles não podem ter esse prejuízo, né? Então assim, eu não sei como o Brasil existiu esses anos todos com esse prejuízo todo. É muito prejuízo. 35 bilhões até 2027. Amigo, eles precisam de mais do que isso. Ele tem que arrecadar, evitar esses prejuízos, porque eles já estão criando aí. Já criaram, já é o 38ª pasta, né? Ministério que eles criam aí para dar para Centrão, para não sei o que. Então estão precisando ter pasta, ter dinheiro para pagar as contas. E esses 35 bilhões aí vai fazer muita diferença. Então eu não vou ler mais aqui, vamos para a próxima, deixa eu ver se tem mais alguma. Após a Jovem Pan, né, que até mês passado era isenta de tudo, agora não comento. Após a autorização do governo, a AliExpress entra para o programa Remessa Conforme. Então, após a autorização do governo, sempre, né? O governo é maravilhoso, ele deixa todo mundo entrar no Remessa Conforme porque é muito bom. A iniciativa prevê diversas regras e benefícios para os e-commerces estrangeiros, com a isenção de tributação. Como a isenção de tributação, eu tô longe da tela aqui, deixa eu ver aqui. Eu tô bem longe, tô quase 1 metro da tela aqui, tá meio ruim de ler, mas eu vou tentar ler aqui. Como a isenção de tributação para pessoas físicas em compras internacionais de até $50. Veja que novamente, né? Infelizmente a Jovem Pan entrou nessa mídia podre e já começou a dizer aí como a isenção, coisas maravilhosas, como a isenção de tributação para pessoas físicas em compras internacionais de até $50. Na lei não previa que a isenção era apenas de pessoas físicas para pessoas físicas. Então, mais uma mentira aqui, né? E o que é que acontece? A lei não foi modificada. Tem muita gente que fala, não, mas a lei deixou de valer, a lei foi revogada. Não foi. O que aconteceu foi uma canetada do ministro aí, o nosso belíssimo Haddad, né? Que ele tá levando o Brasil ao calabouço e ninguém tá fingindo que tá vendo. O Brasil vai quebrar muito rapidamente. E assim, não existia essa imposição da importação para ter isenção, a importação ser de pessoa física para pessoa física. Isso é mentira, é mais uma narrativa da mídia podre, que agora a Jovem Pan é podre, né? Agora, mas assim, tem que entrar na dança, senão não tem dinheiro, né? Não recebe dinheiro do governo. Então eu não vou ler, o pessoal tá aí as notícias que eu encontrei, deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem mais. Então assim, as notícias sempre são essas, pessoal, dizendo que as notícias sempre são dizendo que é coisa boa, isenção e tal. Aí lá no começo do vídeo eu disse, e qual o problema que isso vai gerar? E é o seguinte, o governo correu atrás do AliExpress porque sabe que o AliExpress é o maior importador, maior empresa que vende para o Brasil e vende vários produtos diferentes, né? Então assim, correu atrás, ofereceu alguns benefícios ali na surdina, por baixo do tapete. Tanto é que o AliExpress caladinho foi lá e aderiu ao sistema do Remessa Conforme. E o meteoro tá vindo para bater na terra aqui e acabar com o Brasil. Só no Brasil, né? Porque em outros estados, em outros países a isenção tem países aí com isenção de importação de até $800, por exemplo. Então, o que é o meteoro que tá vindo para cá? Com essa adesão do AliExpress, o que é que vai acontecer? Essa é a maior empresa, é a empresa que o governo estava preocupado e focada em conseguir trazer para o Remessa Conforme. O AliExpress, o grupo Alibaba, né?
estando no Remessa Conforme, vocês vão ver a partir de agora tudo, literalmente tudo, que não vier com um selinho AliExpress vai ser taxado. Tudo. Agora você sabe o que é tudo? Tudo. Eu vou repetir. Tudo. Se você comprar um chiclete, você vai ser taxado. E vão justificar porque antes não tinha nenhuma empresa. Essa outra empresa que falou aí, ninguém sabe nem quem é, deve vender celulose. Então assim, antes não tinha nenhuma empresa. O AliExpress entrou para o Remessa Conforme, que é a maior plataforma de venda para o Brasil de produtos de fora. E com a adesão do AliExpress, o Brasil, o governo tanto faz como tanto fez. Se Shopee entrar, se Shein entrar, o pessoal fala Shein, se Shein entrar, se a Banggood entrar, tanto faz como tanto fez. Por quê? 80% das vendas, das importações, são compras realizadas no AliExpress. E aí agora, qual é a carta na manga que o governo brasileiro tem para forçar todas as demais a aderirem ou simplesmente vão ser impedidas de vender para o Brasil, de exportarem para o Brasil? Por quê? Porque exatamente, não tendo o selinho do AliExpress naquela encomenda, você pode ter, os fiscais agora, meu amigo, eles vão fazer, talvez até momentaneamente, seja até interessante, né? Você conseguir comprar algumas coisas, tá? A fiscalização veio com o selinho do AliExpress, passa direto, pode ser até algo com valor superior a $50. Mas se você trouxer de outra empresa que não tem o selinho AliExpress, meu amigo, esse seu pacote, sua encomenda, ela vai ser carregada para fiscalização levando bicudo, chute. Vai ser colocada no chão e sair chutada assim, ó. Porque era o que eles queriam. Eles queriam uma empresa para servir de bode expiatório para obrigar as outras a entrarem também na Remessa Conforme. E agora quem não aderir ao Remessa Conforme simplesmente vai estar fadado a não poder mais trazer nada para o Brasil, porque tudo vai ser taxado. Então, se você não entendeu esse conteúdo todo que eu estou tentando aqui falar com vocês, continuem alienados aí assistindo aqueles streamers, aqueles criadores de conteúdo, que eles estão preocupados, né, com o número de visualizações, estão preocupados no final do mês no Google Ads, né? Não sei nem como é o nome daquele negócio, eu tenho que entrar ainda para me cadastrar lá. Eles estão preocupados com isso, então eles têm que trazer para vocês a notícia que vocês gostam de ouvir, que vocês acham que estão esperando, tal. A verdade é essa. Esse vídeo é um diálogo, novamente. Eu tô em alguns assuntos aqui no canal, eu gosto muito de abrir para conversar com vocês aqui, não de gravar um vídeo específico, um roteiro, como a galera faz, aquele negócio mecânico. Eu quero só conversar um pouquinho. Como eu disse, é um assunto que me chateia bastante pelo silêncio de todos vocês aí. Estamos agora obrigados a pagar 17% quando não pagávamos nada. Então, assim, usou-se esses 17% como uma ferramenta para justificar, né, para impor esses 17%, dizendo que se não tivesse os 17%, a gente seria taxado em tudo. Então, assim, antes não tinha taxa, depois taxaram tudo para dizer a você que, olha, a gente vai tirar a taxa, mas vai deixar 17%, não é melhor? Mas a gente não era taxado, não está previsto em lei, foi na caneta. Então espero que os políticos, né, alguns que se salvam ainda, como já tem alguns comentários, estão lá tentando aprovar uma nova lei, revogar a lei anterior e aprovar uma nova lei aí que trate, que regulamente, que regule essas questões das taxas de importação. O vídeo de hoje é esse. Qualquer dúvida ou qualquer ideia, dica ou alguma experiência que você tenha vivido sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. E vou lhe pedir também, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações para nos ajudar. E é isso, fiquei bem, cheiro no coração. Falou!